Se você ainda acredita que alta performance é acordar às 5 horas da manhã, tomar banho gelado, enfiar o rosto numa bacia de gelo, fazer atividade física e às 7 horas da manhã você já ter 20 tarefas realizadas, deixa eu te contar uma coisa, um segredo. Te enganaram. Você caiu no maior conto sobre alta performance. Se você realiza essas atividades e consegue performar, parabéns. Nós vamos falar sobre isso. Mas não quer dizer que essas tarefas, essas ações, façam com que todos performem. Eu vou te mostrar o que, na verdade, é alta performance. Eu quero te contar o que ninguém te conta. Porque não é sobre acordar às 5 da manhã. Não é sobre tomar o banho gelado. Sim, existem estudos que comprovam que o banho gelado tem milhões de benefícios, mas a gente precisa entender a particularidade de cada pessoa para entender o que é performance para cada pessoa. E isso é que vai fazer com que você alcance os seus resultados. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula da nossa sequência de aulas para que você consiga alcançar os seus resultados. Alcançar a alta performance, ser mais produtivo, ter gestão do tempo e entender qual a melhor estratégia que você precisa fazer para que seus resultados cheguem o mais rápido possível. Meu nome é Cristiano Brandão e performance é um assunto que eu gosto muito de falar. Eu sou suspeito porque o meu TED foi sobre performance, foi sobre alta performance. O meu livro é sobre produtividade, alta performance e gestão do tempo. E a maioria dos congressos, das palestras e dos eventos que eu participo é para abordar esses assuntos. E durante muito tempo eu me debrucei nesses assuntos para que eu conseguisse entender. Quando, uma certa vez, um livro muito conhecido, e me permitam, gente, por favor, eu não estou falando mal do livro, tá? Pelo contrário, o livro é excelente. Mas quando teve um livro que é O Milagre do Amanhã, quando esse livro ele ficou muito conhecido e todos começaram a ler e comentar, e alguns gurus da internet indicando ele, e eu fui lá e eu li o livro, o primeiro comentário que eu fiz foi: ele não fala sobre a obrigação de acordar às 5 da manhã. Ele fala sobre rotinas. Ele fala sobre hábitos. Ele fala sobre disciplina. E isso vai fazer com que você entenda o real sentido de alta performance. É isso que a gente precisa entender. Porque é muito fácil eu pegar... Deixa eu botar o slide aqui para a gente. É muito fácil. Ó, a gente vai falar hoje sobre alta performance não é acordar às 5 da manhã. E isso é o que ninguém te conta, né? É muito fácil eu chegar hoje para uma pessoa e falar para ela que ela tem que acordar às 5 da manhã. Só que eu não fiz uma análise que horas ela vai dormir, que horas ela parou de trabalhar, se ela teve qualidade do sono. Se acordar às 5 da manhã vai fazer com que ela realmente performe ou não. Quando o livro, como eu falei, ele ganhou uma atenção muito grande, né? Todas as pessoas falando sobre ele, e que eu fui ler, eu fiz, eu vou acordar às 5 da manhã, eu vou ver o que isso vai fazer com o meu desempenho. E aí eu fui lá e coloquei o despertador para 5 da manhã. O que aconteceu? No final do dia, eu não tinha mais ritmo, eu não tinha mais performance, a minha produtividade começou a baixar. E aí a gente pode trazer uma lógica, Cris, então você tinha que dormir mais cedo. Só que o meu trabalho não me permitia fazer isso. E aqui é que vem um ponto importante. Como você vai falar para aquela pessoa que vai trabalhar, que acaba o trabalho 10 horas da noite, que está dando aula na faculdade e acaba a aula na faculdade 10h15 da noite, ela tem um deslocamento para casa, ela vai tomar banho, ela vai jantar, ela vai dormir 11h30, 11h40, que ela tem que acordar às 5 e ter performance. É diferente daquela pessoa que estava em casa às 18 horas, que fez o que precisava ser feito e que às 20, às 21, estava deitada dormindo. É sobre isso que eu quero falar para vocês. É sobre isso que ninguém te contou. E por isso que eu trago para vocês, não é sobre acordar às 5 horas da manhã que vai fazer com que você alcance os seus resultados.
você vai conseguir alcançar os seus resultados se você seguir alguns pontos que eu vou trazer aqui para você, porque isso faz com que você tenha uma performance melhor, que você seja mais produtivo. E aqui vem um ponto importante. A primeira coisa que a gente precisa entender quando falamos sobre alta performance são três pontos importantíssimos. Primeiro, gestão do tempo. Você precisa ter gestão do seu tempo. Eu acabei de falar para você aqui uma situação que se você não tem controle da sua gestão do tempo, você não vai ter essa clareza. Então, eu sei que eu acabo de dar aula 10h30 da noite, 10h20, enfim, vou ter o deslocamento para casa, vou jantar, tenho que separar algumas coisas ainda para o outro dia, tenho que ficar um tempo com minha família, e por conta disso, eu vou só conseguir dormir 23h30, 23h40, às vezes meia-noite, às vezes passando de meia-noite. Ou seja, eu tenho um controle das minhas tarefas. Gestão de tempo, gestão do tempo, é gestão das suas tarefas. Você não faz gestão de tempo. O tempo ele vai passar de qualquer forma. Você faz gestão das suas tarefas. Se eu tenho um controle do tempo que eu levo para realizar cada tarefa, eu vou ter gestão do tempo. Certo? Então, é muito importante que a gente entenda isso primeiro para a gente falar de performance. Depois vem produtividade. Produtividade é um termo que vem da Revolução Industrial, quando as indústrias precisavam produzir mais. Mas, para fazer uma pesquisa rápida. As indústrias, elas não aumentaram o tempo de trabalho. Elas entenderam que elas poderiam produzir mais. Ao invés de produzir 10 sapatos no dia, elas começaram a produzir 15 sapatos no dia. Elas entenderam que existia ali algumas janelas, alguns intervalos e algumas tarefas que poderiam ser mais bem executadas e que isso ia aumentar a produtividade delas. Ou seja, produtividade não quer dizer que você tenha que fazer mais. Quer dizer que está diretamente relacionada com o quanto você produz no final daquela tarefa que você está se propondo a fazer, ou no final do dia. Então, o quanto você entrega do resultado final daquela tarefa que você está fazendo. Tem muitas pessoas que vão para a academia, passam 2 horas na academia e a produtividade é muito baixa. A performance é muito baixa. Tem algumas pessoas que sentam para assistir uma aula, sentam para assistir uma palestra, sentam para assistir essa aula que eu estou assistindo. Algumas pessoas já até saíram. Então, a produtividade é muito baixa. A performance é muito baixa. O quanto você consegue entregar no final daquela tarefa que você está realizando? Isso é produtividade. Agora a gente vem para o conceito de performance. Performance é você fazer mais do que a média. O que é a média que faz essa atividade? A média do seu mercado, a média dos profissionais iguais a você. O que a média está fazendo? Então, o conceito de alta performance para mim é você fazer mais do que a média. Com constância, você precisa fazer isso todos os dias. Você precisa fazer isso com uma constância muito maior do que as outras pessoas. A longo prazo. Porque o jogo da performance não é a curto prazo. O jogo da performance é a longo prazo porque você sempre vai estar melhorando. E cada vez que você vê o seu progresso, você se motiva para continuar. Então, o longo prazo faz com que você veja esse progresso, se motive e tenha uma melhoria contínua. Então, agora que a gente consegue entender gestão do tempo, produtividade e alta performance, eu queria compartilhar com você, porque eu quero desconstruir esse conceito de tem que acordar cedo, tem que tomar banho gelado, tem que fazer atividade física de manhã, porque não tem que. Você precisa colocar essas atividades dentro da sua realidade. Isso é muito importante. Porque aqui eu não estou falando sobre não é para fazer atividade física ou é para você acordar tarde. Não, mas eu preciso entender a tua realidade, a tua rotina. O que você faz no dia a dia. Lógico que vão ter algumas pessoas que a gente vai precisar adequar e melhorar os seus comportamentos. E a gente vai falar sobre isso agora. Que entenda uma coisa. Primeira parte da aula, eu quero compartilhar com vocês, eu quero quebrar o mito do milagre. Não existe milagre, tá? Deixa eu ficar aqui pequenininho na tela. Não existe milagre. O milagre de que agora eu vou começar a acordar às 5 da manhã e eu vou ser mais produtivo. Não tem esse milagre.
5 horas da manhã vai fazer sentido para você se dentro da tua rotina você conseguiu ter uma boa qualidade de sono, dormir cedo, e 5 horas da manhã você vai conseguir ser mais produtivo. A sua gestão do tempo vai fazer com que você produza mais, porque você acordou mais cedo, ótimo, porque você vai ter mais tempo para realizar tarefas, atividades, mais tempo para você até inserir novas tarefas. Muito bom. Mas não quer dizer que é às 5 da manhã. Ali é um modelo. O que o livro traz é um modelo. Para você pode ser às 6, para você pode ser 5h45, para você pode ser 5h20. Deixa eu falar para vocês. O meu despertador todos os dias, toca 5h40. Só não dia de quinta-feira, que eu acordo às 5h15. Mas todos os dias eu acordo 5h40. E eu consigo ser mais produtivo. E eu consigo ter performance. E eu consigo fazer tudo o que eu tinha planejado para fazer. Não foi por conta de 15 minutos ou não foi por conta de 40 minutos. Esse horário, ele se enquadra perfeitamente dentro da minha rotina. Então, a gente precisa, primeira coisa, quebrar o mito do milagre. Não existe isso. Não é porque você vai tomar banho gelado. Gente, deixa eu compartilhar com vocês. Para quem não me acompanha há muito tempo, eu sou de Salvador, eu sou do Nordeste. Eu estou morando em São Paulo tem 2 anos e meio. Estou morando aqui em Alphaville, Barueri, e aqui faz um frio. Meu amigo, minha amiga, é um frio daqueles. Então, normal aqui, 10 graus, 12 graus, a gente já chegou a pegar 5 graus aqui. E você falar para mim que tomar banho gelado às 5 da manhã, com 5 graus, me desculpa, eu não vou tomar banho 5 horas da manhã com 5 graus. Eu vou tomar meu banho quentinho. E isso vai fazer com que eu produza mais. Cris, mas tem estudos que mostram que o banho gelado faz com que você libere. Ok. Esse banho gelado pode ser em outro momento do dia. O estudo que mostra que o banho gelado traz esses benefícios, ele diz também que é às 5 da manhã? Desculpa, eu já dei uma lida e eu dei uma olhada, eu acabei de olhar para ver se não tinha saído nada novo, e não tem dizendo em relação ao horário. Ele tem dizendo dos benefícios do banho gelado. Então, quer dizer que eu posso, 10 horas da manhã, quando já tem um sol e a temperatura está mais alta, tomar um banho gelado? Pode. Opa! Então, a gente precisa, primeira coisa, quebrar o mito do milagre. Que não é porque você começou a fazer o que deu certo para uns, que vai começar a dar certo para você. Primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é que produtividade é completamente diferente de acordar cedo. Dependendo da tua rotina, você vai acordar 6 horas, 7 horas, 8 horas e você vai ser tão produtivo quanto eu, que acordei às 5. Em compensação, se a gente for levar e pegar aqui tudo que eu tenho para fazer e tudo que você tem para fazer, eu conheço pessoas que 8 horas, 20 e 30 já está deitada dormindo. Em contrapartida, eu estou dando aula até às 10, eu estou fazendo material e preparando resumos para mandar para empresas, para as aulas, até às 11 horas. Eu fico conversando e pensando no que eu posso fazer com minha esposa e sócia para trazer aqui para o Instituto até umas 11h30. Então, eu preciso entender isso. E a gente precisa ter essa clareza. Produtividade é diferente de acordar cedo. A gente já viu que produtividade tem a ver com o quanto você entrega daquilo que você está se propondo a fazer. Então, o que é que eu quero que vocês façam? Eu quero que você tenha clareza disso. Com tudo que você está fazendo durante o dia, mapeia isso. Todas as suas atividades. Você está indo para a academia? Ok. O quanto você está sendo produtivo na academia? O quanto você está conseguindo realizar aquelas atividades com performance? É sobre isso. Aqui é que está o ponto muito importante. E aí eu vou fazer uma correlação, porque produtividade é diferente de acordar cedo, porque eu posso afirmar para você que também existem estudos que você vai ser muito mais produtivo por conta da qualidade do sono. Se você tem uma qualidade do sono, se você tem uma higiene do sono, se você dorme bem, você vai ser produtivo. Tem uma história que eu gosto muito de contar sobre isso, que eu escutei uma vez numa palestra do Gustavo Borges. Ele contou que em 94, quando ele ganha a medalha no revezamento, em Sydney, ele teve a oportunidade de treinar nos Estados Unidos.
E aí ele chega nos Estados Unidos, não era uma coisa comum, atletas de outros países conseguirem treinar, né, nos Estados Unidos, na Europa, enfim, para ter outro nível de treinamento. E ele chegou lá muito empolgado e, claro, ele já foi com a sunga e já desceu do aeroporto direto para o ginásio. E ele chegou para o técnico e falou: eu estou pronto. Já botou a mochila no chão e já ia para o treino. E quando ele fez isso, o técnico virou para ele e fez: Gustavo, eu quero que você vá para casa e você descanse, durma e amanhã a gente vai para a piscina. Ele fez: não, coach, eu tô pronto aqui, já tô de sunga, já fui tirando a roupa. Ele: Gustavo, descansar também faz parte do treino. Essa história para mim é sensacional, porque a gente precisa entender isso. Sabe aquelas... eu tô na parte, olha aqui, vou voltar aqui, ó. Eu tô quebrando o mito do milagre. Então, sabe aquelas histórias, o que você faz enquanto eles dormem? Pois é, se você não dormir, você não vai conseguir performar no outro dia, porque o seu rendimento vai cair. Então, sim, você precisa dormir. Se eles dormiram às 8 e você só foi dormir às 11, eles vão acordar às 5, mas você vai acordar às 7. Aqui tem a ver com produtividade, com quanto você entrega daquilo que você está fazendo. E não sobre velocidade, sobre quem é mais rápido, quem dorme menos. Vamos quebrar esse mito, vamos tirar isso. Porque do mesmo jeito que, porque acordar cedo, ok, qualidade do sono também tem. Várias pesquisas, vários artigos, vários estudos científicos mostrando que você tem uma boa qualidade do sono, você vai ser muito mais produtivo. E me fala você, quando você dorme bem no outro dia, como você vai para o outro dia? E quando você dorme mal, como é o seu dia? Então a gente precisa entender isso, a gente precisa colocar isso com... Não é às 5 da manhã, não é o horário que estipularam, é o que serve para você. E lembra o conceito de alta performance? Por que ele é constância a longo prazo? Por que eu vou melhorando? Porque eu tentei acordar às 5 da manhã, mas às 10 horas eu estava muito cansado. E eu percebi que se eu acordasse às 5h40, eu não ficava tão cansado do que quando eu acordava às 5 horas. Então, um pequeno ajuste de 40 minutos a mais no meu sono fez com que eu melhorasse a minha performance, a minha produtividade. É isso que a gente precisa entender. É isso que a gente precisa ajustar. E por que tem que ser a longo prazo? Porque eu vou ajustando e eu vou buscando a melhoria contínua. Quer ver outro mito que a gente precisa derrubar? Que a gente precisa quebrar? Nós funcionamos diferentes por ter rotinas diferentes. Isso é claro. Deixa eu botar aqui para você na tela. Esqueci de botar para vocês na tela. Isso é claro. E sabe por quê? Por conta dos nossos comportamentos. Os nossos comportamentos é que vão fazer com que você seja mais produtivo ou não. Cris, o que você está querendo trazer agora para a gente em relação à performance, ao mito desse milagre que a gente tem que quebrar e com os comportamentos? Nós precisamos mudar os nossos pensamentos para que aí sim a gente mude os nossos comportamentos para que a gente tenha resultados diferentes. Não vai adiantar você deitar na cama e ficar rolando 3, 4 horas e vai dormir 10, 11 horas da noite, para quem foi deitar às 20 horas. E não vai adiantar você deitou às 20 horas, colocou o despertador para as 5, mas colocou 5 sonecas. Você consegue entender que é o comportamento que vai fazer com que você tenha a ação, a realização da atividade perfeita? Depende do seu comportamento. Não, eu sei que eu preciso deitar cedo. Eu sei que eu preciso levantar. Eu não vou perder para o soneca. Eu sei que eu preciso melhorar a minha alimentação. São os seus comportamentos que vão fazer com que você performe mais. Isso vai diferenciar uma pessoa da outra.
Isso vai fazer com que algumas pessoas alcancem os seus resultados, alcancem os seus objetivos, melhore a sua vida das pessoas que não têm resultados, não melhoram a sua vida e não conseguem realizar os seus sonhos. Comportamentos. Eu sei que eu preciso gravar essa aula. Eu tenho que chegar aqui, eu tenho que gravar a aula de qualquer jeito. O microfone não pegou, vou gravar sem microfone. A luz não está boa, vamos gravar sem luz. Tem uma coisa importante que eu quero compartilhar com vocês. Na nossa mente, nós temos um negociador. Sim, ele é um negociador. Ele fica o tempo todo negociando com a gente o que nós temos que fazer. O tempo todo, ele vai trazer para você possibilidades de outras tarefas daquilo que você pensou e daquela ideia que você teve. Esse é um sabotador gigante. Nós temos uma aula inteira falando sobre esse sabotador, depois você pode procurar aqui no canal, que é a procrastinação, que é você deixar para depois aquilo que precisa ser feito. O nosso subconsciente sempre vai trazer essa negociação para a gente, porque ele não quer que a gente faça esforço, ele quer economizar energia, tá? Então, o que a gente precisa entender? Eu preciso ter clareza do que aquele comportamento vai trazer para mim. Por que eu preciso levantar assim que o meu despertador toca? Por que eu não posso perder mais 15 minutos no soneca? Ou, se eu vou colocar o soneca, por que eu já não coloco o horário ajustado? Se eu quero mais 15 minutos. Se eu já começo o dia negociando com a minha mente vai entender que ela pode negociar por qualquer coisa. E você alimenta esse negociador na sua mente. Ou seja, tudo que você for fazer, esse negociador ele vai entrar em ação. Todas as ideias que você tiver, esse negociador vai entrar em ação. Todo o insight que você tiver, esse negociador vai entrar em ação e ele vai te deixar inseguro, ele vai te deixar indeciso, ele vai fazer com que você procrastine mais e você só está alimentando ele. Você está alimentando ele dizendo que vai para a academia e não vai, dizendo que vai começar o hábito da leitura e não lendo, dizendo que vai acordar cedo e perdendo para o soneca 2, 3, 4 vezes, falando que vai diminuir a quantidade de açúcar e de gordura e continua comendo da mesma forma. Todas as ações que você começa a negociar com você, você só alimenta e potencializa esse negociador na sua mente. E isso vai fazer com que os seus comportamentos te sabotem. Entende? Não tem a ver com acordar cedo. Tem a ver com rotina. Tem a ver com disciplina. Disciplina é saber o que eu preciso fazer, independente se hoje eu gosto ou não. Eu sei que eu preciso acordar quinta-feira, 5h15, porque eu preciso estar numa reunião de network toda quinta-feira, 6h30. E eu já fiz alguns testes. Se eu acordar às 5h20, 5h30, eu me atraso. Porque não dá tempo de eu acordar, fazer minha oração, colocar o café para Sabrina e para os meninos, que eu já deixo o café passando, trocar de roupa, me arrumar, me deslocar até a reunião, e eu via que eu chegava 6:50. E eu precisava chegar até 6h35. E eu fui ajustando o meu horário. Então, eu mudei o meu comportamento. Eu mudei a minha rotina. E, lógico, eu preciso ter disciplina para isso. Cris, como é que eu tenho disciplina? É a parte mais difícil. Você precisa ter foco e clareza. Foco no que você quer e clareza do que aquilo vai trazer de retorno para você. Esses são 2 tópicos para que você tenha mais disciplina. Não tem outros. E aí, a gente vai para um outro ponto aqui, ó. Primeiro, entenda que alta performance, ela é 100% personalizada. O que é alta performance para você pode não ser alta performance para mim. Como assim, Cris? Você quer comparar a alta performance de um CEO de uma multinacional com a sua alta performance? Não quer dizer que a do CEO é melhor que a sua, não. A sua pode ser muito melhor que a dele. Porque ele já tem tantas pessoas fazendo outras tarefas que você faz muito mais coisa do que ele, com muito mais entrega. E é por isso que a gente não pode comparar.
É por isso que a alta performance é personalizada. E é por isso que não é porque deu certo para uma pessoa que tem que acordar às 5 da manhã. É sobre isso. A alta performance é 100% personalizada. O que dá certo para você pode não dar certo para mim. A sua rotina é completamente diferente da minha. Mas eu também não preciso inventar a roda. Se eu vi que está dando certo, eu vou tentar colocar aquilo dentro da minha rotina. É 100% personalizada para a minha realidade. E aí eu vou ajustando. Opa, não é acordar às 5, é acordar às 5h40. E dia de quinta-feira às 5h15. Não é tomar banho gelado, mas é fazer atividade física todos os dias de manhã. Entende? Eu vou ajustando. A alta performance, ela precisa ser personalizada. A performance tem a ver com fazer mais do que está sendo feito. Como eu vou comparar a minha performance com a de um CEO? Como eu vou comparar a minha performance com a de uma mulher que tem jornada dupla, tripla, que cuida dos filhos, da casa, dos negócios? Como eu vou comparar a minha performance com a dela? Não tem como. Eu tenho que comparar a minha performance com a minha realidade. Isso é muito importante, é isso que a gente tem que entender. Esse gatilho que vai fazer toda a diferença. E aí, deixa eu trazer aqui a parte 2 para vocês. A parte 2 é que alta performance, de verdade, ela é baseada em 3 pilares. 3 pilares. Eles são muito fortes da alta performance. O primeiro deles, que eu vou trazer aqui para vocês, deixa eu ficar pequenininho aqui na tela. O primeiro deles é a mentalidade estratégica. Lembra que eu falei? Primeiro você precisa mudar os seus pensamentos, para que depois você consiga mudar os seus comportamentos e os seus resultados. Só que aqui tem uma pegadinha que eu trouxe para vocês também, tá? Primeira coisa, mentalidade, deixa eu botar aqui a canetinha. Mentalidade estratégica, ela é clareza de propósito, metas e autoconhecimento. Foi tudo que a gente acabou de falar aqui. Se eu não tenho clareza do que eu estou fazendo, se eu não tenho clareza do que eu vou alcançar, e se eu não tenho clareza se eu consigo realizar isso... Opa, volta, amigo. Cadê a canetinha? Aqui. E se eu não tenho clareza se aquilo é para mim, eu vou falhar. O negociador vai entrar aqui e vai me sabotar. Porque a minha mentalidade, ela não está voltada para isso. O primeiro obstáculo vai fazer com que eu procrastine. O primeiro obstáculo que eu encontre, a minha mente não vai estar preparada para isso. Por quê? Porque a minha mente não entendeu o porquê que eu tenho que fazer aquilo. O propósito daquilo. Por que eu estou trabalhando tanto? Por que eu tenho que fazer a mesma coisa todos os dias? Por que eu realizo a mesma atividade no meu trabalho? Se eu não consigo entender isso, qualquer coisa vai me distrair. Se eu não consigo entender isso, o negociador ele vai sempre me sabotar. Ele vai sempre trazer uma outra atividade que vai me dar prazer imediato e aquilo, quando eu coloco em competição, vai me chamar muito mais atenção. Ter prazer imediato ou fazer mais esforço? Fazer algo que eu não gosto, fazer algo que eu não estou motivado. Se eu não tenho metas claras, como eu vou realizar aquela tarefa com constância? Se eu não tenho clareza do meu crescimento, se eu não tenho clareza do meu progresso, porque entenda uma coisa, tem uma frase que eu gosto muito e que eu compartilhei no meu livro e que eu compartilho com meus clientes nas minhas palestras. Progresso é igual a motivação. Para de ficar buscando motivação. Eu tenho que me motivar para ir para a academia. Não. Você tem que ir para a academia para se motivar. Eu tenho que começar a fazer... Eu vou comprar uma câmera nova para fazer vídeos. Não, você tem que fazer vídeos para comprar uma câmera nova. Porque quando você comprar a câmera nova, você ainda não desenvolveu a habilidade de gravar vídeos. E você vai ter a câmera nova, mas não vai gravar o vídeo. Com quantas pessoas isso já aconteceu? Eu tenho que ter um celular de ponta. Para quê?
Se você ainda não criou o hábito, não desenvolveu as habilidades de utilizar o celular para ganhar dinheiro, para melhorar os resultados do seu negócio. Então você tem que fazer com o que você tem hoje. Mas para isso você precisa ter meta, para que você entenda o seu progresso, porque é isso que vai te motivar. Se eu não tenho meta, eu não sei para onde eu estou indo. Eu não tenho direção. A última frase do meu livro, ele está aqui, ó. Aqui. Tá vendo ele aqui, verdinho? A última frase do meu livro é: direção é mais importante do que velocidade. Se eu não tenho direção, eu não sei o porquê que eu estou fazendo aquilo. E se você hoje trabalha numa empresa, se você hoje trabalha no sistema CLT, você pode estar falando: ah, Cris, eu trabalho porque eu tenho que ganhar meu salário. Não, não é só isso. Porque se for só isso, você vai entrar na famosa corrida dos ratos. Você trabalha para ganhar dinheiro, para pagar as contas e fica sem dinheiro. E aí trabalha mais para ganhar dinheiro, para poder pagar as contas e ficar sem dinheiro. Por que você trabalha? Por que você faz o que você faz? Não é para conquistar alguma coisa? Você não tem nenhuma meta que você coloca? Seja ela pessoal, seja ela profissional, seja ela de desenvolvimento, seja ela de realização. Qual a tua próxima meta? Quando você ganhar esse dinheiro, você tem que pagar as contas, obrigação. Mas e o que é que você faz para comemorar? É muito pouco e fazer um churrasco e tomar uma cerveja no final de semana. Me desculpa, tá? É muito pouco. É muito pouco se contentar em apenas ir na praia. Não. Qual o carro melhor que você vai comprar para você? Qual a casa melhor que você vai comprar para você? O que é que você precisa fazer para ter uma segunda fonte de renda para abrir o teu negócio? Qual viagem você quer fazer? Qual bem você quer comprar? Crise, tem a ver só com comprar, então? Não, tem a ver com realização. Qual experiência você quer desfrutar? É sobre isso. Então, se eu não tenho metas, eu não vou saber qual a direção eu estou indo, e isso vai fazer com que eu não tenha clareza do meu progresso, e mais uma vez, o negociador vai trazer outra mensagem, outra ideia, outro pensamento, vai te distrair, vai te sabotar, e você vai procrastinar. E por último, não menos importante, autoconhecimento. Porque eu preciso ter autoconhecimento para entender os dias que eu estou muito bem, estou performando, e os dias que eu não estou tão bem. E que aquela performance é o que eu consigo naquele dia. Nem todos os dias você vai estar 100%. Nem todos os dias você vai estar com muita motivação. Nem todos os dias você vai estar com muita energia. Mas dentro da tua realidade, o que você pode entregar naquele dia? Sabe? Puxa, hoje eu estou 50%. Mas eu entreguei 100% do meu 50%. Tá ótimo. Agora, porque eu estou 50%, eu fico em casa, eu entreguei 0 do meu 50%. Vocês conseguem entender? Outro exemplo. Se eu não tenho autoconhecimento, eu não consigo entender qual o meu horário de performance. Qual o melhor horário para eu fazer aquela atividade. Eu acho engraçado quando as pessoas colocam como meta: ah, Cris, é porque eu preciso criar o hábito da leitura. E aí, porque ela vê algumas pessoas que postam, chegando em casa, pegando o livro, deitando na cama para ler, ela tenta fazer a mesma coisa. Para você que já tem o hábito da leitura, você vai deitar na cama e você vai fazer a sua leitura. Eu tenho comigo uma pessoa que faz isso, que é a Sabrina. Sabrina, minha esposa, minha sócia, ela chega em casa, depois da gente ter feito tudo, depois da gente já ter conversado, jantado, colocado os meninos para dormir, a gente deita na cama, ela pega o livro e ela vai fazer uma leitura. Por quê? Porque ela criou esse hábito. Agora, para quem não tem o hábito, se fizer isso, o que é que vai acontecer? Sono. Então, qual o melhor horário para você começar o hábito da leitura? Para que quando você comece a ler, você não fique com sono.
para que você crie o hábito de ler 1, 2, 3, 5, 10 páginas e que isso não seja desafiador e cansativo para você. Então, qual o melhor horário eu preciso encaixar essa nova atividade? Qual o melhor horário eu vou encaixar para fazer atividade física? Qual o melhor horário eu vou encaixar para ligar para os meus clientes? Você está com muita energia de manhã cedo. E você quer ligar para os clientes no final do dia. Você quer fazer prospecção 5 horas da tarde, 3 horas da tarde. Quando sua motivação, sua energia, seu pico de energia já baixou. Aí você toma o primeiro não e você se desmotiva. Qual o melhor horário para você fazer essa atividade? Autoconhecimento. Então, se você não tem a mentalidade estratégica para isso, você vai falhar. E aí depois vem o desbloqueio de crenças, que aqui a gente pode trazer uma outra aula, certo? O que seriam essas crenças, Cris? É tudo que você viu, ouviu e sentiu de forma direta ou indireta e que você entende que é uma verdade absoluta. Por exemplo, acordar 5 horas da manhã te torna mais produtivo. Isso pode ter se tornado uma crença para você. E você acha que você não é produtivo porque não consegue acordar às 5 da manhã. Desculpa, estou trazendo aqui para você que isso não é verdade. Ah, você pode ter a crença de que você só vai conseguir realizar os seus sonhos se você trabalhar 18 horas por dia, 16 horas por dia. Lembra que eu falei? Produtividade não tem a ver com trabalhar mais, e sim trabalhar melhor. Isso é uma crença. Não quer dizer que quem entre no trabalho às 8 e sai às 5 seja mais produtivo com quem entrou às 10 e saiu às 18, às 19. É crença. É o que você entendeu que aquilo era verdade absoluta e que, na verdade, não era. A gente só precisa ter um outro olhar para aquilo. Mas, como eu falei, é uma outra aula. E, lógico, aqui eu trago um ponto muito importante que é o medo. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Por que o medo? Porque o medo, ele é o maior vilão e tudo que estiver relacionado ao medo vai fazer com que você procrastine. Tá? Medo de se expor, medo de liderar, medo dos resultados, medo de ser julgado, medo de não realizar, medo de não suprir a necessidade. Tudo que estiver relacionado ao medo vai fazer com que você procrastine. E aqui vem a pegadinha que eu falei com vocês, ó. Vamos lá, para a gente ter uma mentalidade de sucesso, primeiro a gente precisa ter uma ideia, certo? Até aqui, ok. Depois a gente precisa montar uma estratégia. E aí sim eu consigo ter sucesso. A maioria das vezes a gente pensa que esse ciclo, ele é natural, ele é linear e ele é 100% verdadeiro. Por muito tempo eu achei que isso aqui também era verdade. Até eu começar a estudar muito sobre produtividade, gestão do tempo e alta performance e entender que, ó, isso aqui não está certo. Porque o negociador, ele está aqui, ó. O negociador, ele está aqui, no intervalo entre uma ação e outra. Quando você teve a ideia, até você pensar na estratégia, o negociador já entrou. Quando você monta a estratégia, até você chegar ao sucesso, o negociador já entrou. Então, ele vai fazer com que você procrastine. A gente precisa encurtar o tempo. A gente precisa mudar os nossos comportamentos. Então, vamos lá. Eu tive uma ideia, aqui a gente mantém. Ideia. Aqui eu já tenho que ter ação. Aqui eu já tenho que ter ação. Aí sim, aqui para eu chegar no sucesso, primeiro eu tenho que botar uma nova nuvenzinha aqui, ó. Vou botar uma nova nuvem aqui. Uma nova nuvem aqui. Porque aqui eu tenho que ter a melhoria contínua. Se eu tenho uma ideia, coloco em ação rapidamente, tenho uma melhoria contínua, aqui eu tenho sucesso.
aqui eu tenho sucesso. Você teve a ideia que você precisa começar a caminhar. Não marca para segunda-feira da semana que vem. É hoje. É agora. Troca de roupa e vai. Você teve o pensamento. E aqui, quando tem ideia, tá, gente? Entenda que aqui é ideia, pensamento, insight. Tudo que estiver relacionado a isso aqui é essa primeira parte aqui. Tá? Então vamos lá. Você teve um pensamento. Eu preciso diminuir a quantidade de açúcar. Para de comprar doce para sua casa. Eu preciso fazer mais prospecção. Para de criar um melhor plano. Eu preciso ter uma segunda fonte de renda. Para de estudar o que está acontecendo no mundo. Coloque em ação, coloque em prática e depois você melhora. É isso que todos os grandes empresários e players que tiveram resultados, foi isso que eles fizeram. Eles simplesmente começaram a fazer. E depois eles foram melhorando. Todo depoimento, todo livro, tudo que você vai ver é, eu fiz e melhorei. Vou contar uma história rápida para vocês aqui, que eu não quero me prolongar, a gente já tem 40 minutos de aula. Vamos lá. Steve Jobs, quando foi lançar o iPhone, vocês sabiam que ele tinha mais de 10 iPhones na hora da apresentação? Eu já assisti mais de 3 documentários falando do Steve Jobs e da Apple. Em um deles, eu não vou lembrar qual é agora, ele conta isso. Na verdade, é um engenheiro, né, que estava montando, ele contou isso, porque quando ele lançou o primeiro iPhone, o iPhone 1, ele travava, porque ele queria colocar muita coisa ali dentro, né? Não existia aquilo. Lanterna, calculadora, a ideia era fazer o iPod, então ele jogou o iPod lá dentro, e ligação, calendário, eram aplicativos básicos, entre aspas, né? Mas ele conseguiu jogar tudo dentro de uma máquina. E o processador do telefone, ele estava travando ainda. Só que ele estipulou uma data, que eu não vou me lembrar agora, a data que a Apple sempre lança os iPhones até hoje. Ele colocou uma data que seria o lançamento. E chegou o dia do lançamento. E eles ainda não tinham corrigido isso. O que foi que ele fez? No púlpito, tinham vários aparelhos. Então, quando ele ia mostrar o calendário no telão, ele pegava um aparelho e ele ia mostrando e o aparelho estava compartilhado lá. Ele aí colocava no púlpito e continuava a explicação. Quando ele voltava para falar sobre a calculadora, ele pegava o aparelho 2. Porque quando ele abrisse o aparelho 2, já estaria no telão e aí não correria o risco de travar. Depois do lançamento, eles ainda levaram, se eu não estiver enganado, foram 27 dias para eles começarem a vender, porque eles ainda estavam corrigindo isso. Vocês entendem que ele fez e depois ele melhorou? E que até hoje vai melhorando? Ele melhora o processador, ele melhora a câmera, ele melhora a capacidade de armazenamento, ele melhora a velocidade, ele melhora a quantidade de aplicativos, ele melhora a segurança, ele aumenta o tamanho. Ele fez. Ele não esperou ter a ideia ou ter o projeto do iPhone 20 para ele começar com o iPhone 1. É sobre isso. Então a gente precisa, primeiro, você teve a ideia? Coloque em ação. Melhoria contínua. E aí sim é o sucesso. Essa pegadinha aqui, é aqui que eu falei para vocês, que eu vou contar para vocês o que ninguém conta, é isso. É aqui que você vai ter resultado. Teve uma ideia? Coloque em ação. Errou? Erra rápido. Conserta rápido. Melhora rápido. Sucesso. É isso que não te contam. Ah, você tem que gravar vídeo. Mas ninguém fala para você, começa a gravar. Grava para você mesmo. Grava e não posta. Para de ficar se preocupando com os outros. É o medo. Lembra? Tudo que estiver relacionado ao medo vai fazer com que você se sabote. Quem você quer alcançar? Quem você quer atingir? É para eles que você precisa se comunicar. O próprio Steve Jobs foi ridicularizado quando ele disse que ia fazer um telefone sem tecla. Apenas com uma tecla, desculpe.
Porque na época o BlackBerry tinha um teclado acoplado e que era um dos mais famosos. E ele falou que ia fazer apenas a tela com uma tecla. E ele foi ridicularizado. Se ele tivesse medo ou se ele aceitasse aquele afronte, ele teria recuado. Então, é isso que eu quero falar para vocês aqui, que é isso que não te contam. Para você ser mais produtivo, para você alcançar a alta performance. Para de buscar a perfeição. Ninguém consegue encontrar a perfeição. Se o Steve Jobs ou se a Apple já tivesse encontrado a perfeição, por que eles lançam celulares todos os anos? Porque todo ano tem uma melhoria. Porque todo ano tem algo diferente. E às vezes você até fala, não, do 14 para o 15 não mudou nada. Do 15 para o 16 só mudou sabe? Não existe perfeição. O que você precisa fazer e melhorar? O que você precisa fazer e melhorar? Se eu compartilhar com vocês aqui o meu primeiro vídeo, nossa, parecia um robô falando. Hoje é muito mais fácil para mim gravar um vídeo, gravar uma aula, fazer uma palestra, compartilhar um conteúdo. Por quê? Sem exagero, eu comecei a trabalhar com consultorias em 2004. De 2010 a 2017, eu tenho uma experiência com vendas, conceito de vendas na indústria farmacêutica. Potencializei mais ainda a minha habilidade e final de 17 para 18 até os dias de hoje, trabalhando com mentoria, consultoria e desenvolvimento de empresas e de profissionais. Como eu não ia melhorar a minha comunicação e a minha oratória? Como eu não ia melhorar a forma de me expressar? Agora me fala, quantas vezes você treinou gravar um vídeo? Uma vez. Quantos dias na semana você faz isso? Uma vez na semana. E você quer ser, vou melhorar. Você quer se comparar com aquele player de mercado que você se compara, que faz isso todos os dias, que grava vídeo todo dia, que abre live todo dia, que grava aula todo dia? Sério? Eu estou te mostrando aqui, ele faz isso todo dia, e você faz isso uma vez na semana, e você quer se comparar com ele, e aí você não faz. Isso é produtividade. Isso é alta performance. É isso que não te contam. Não é sobre acordar de manhã, 5 horas da manhã. Não é sobre tomar banho, 5 horas da manhã. É sobre seus comportamentos. É isso que não te contaram. É isso que você precisa entender. É isso que vai fazer com que você mude o jogo. Mas vamos lá, porque essa é a primeira e são 3. Segundo, são seus comportamentos. Comportamentos alinhados com o que você quer alcançar. Se você consegue ter uma organização inteligente da sua rotina, você vai conseguir alcançar e realizar os seus objetivos. Entenda, se eu sei que eu tenho gestão do tempo das minhas tarefas, lembra? Gestão do tempo é gestão das minhas tarefas. Se eu tenho controle das minhas tarefas, eu sei quanto tempo eu preciso hoje para ir na academia. Eu vou trazer um exemplo real meu. Ontem foi um dia que eu tenho um treino que eu vou mesclando ele, e ontem foi um treino que eu preciso de 50 minutos para fazer todo o treino bacana. E eu treino em 50 minutos. Eu sou um pouco mal educado na academia quando eu estou treinando, eu boto o meu fone, eu sou focado, então em 50 minutos eu consigo treinar. Hoje é um treino mais leve, mais tranquilo em relação à quantidade de exercícios e não de intensidade, e eu consigo treinar em 30 minutos. Se eu tenho essa clareza de quanto tempo eu preciso para treinar, eu sei que horas eu posso ir para a academia. Hoje eu posso ir para a academia de manhã, meio-dia ou de noite. Se eu sei quanto tempo eu levo para fazer uma apresentação, eu sei que horas eu vou encaixar essa atividade. O maior erro das pessoas quando a gente fala aqui de comportamentos e organização inteligente é que as pessoas fazem assim, amanhã eu vou trabalhar. Sério que essa é a tua agenda? A tua agenda não pode ser amanhã eu vou trabalhar. Não, mas aí lá no trabalho eu tenho várias coisas para fazer, Cris. Certo? E quanto tempo você leva em cada coisa que você tem para fazer? Eu vou fazendo. Eu tenho certeza que 70% das suas atividades você procrastina. Certeza. Eu tenho certeza que 70% das suas atividades você procrastina. Porque você não consegue. Você começa a responder os seus e-mails,
E quando você vê, você já passou 3 horas ali. Só que você tinha que ter ligado para os seus clientes. Você tinha que ter preparado um documento. Você tinha que ter gravado um vídeo. Só que você não tem controle do tempo que você leva em cada tarefa. Isso é organização inteligente. Isso é comportamentos alinhados. É isso que faz com que você seja mais produtivo, não é acordar 5 horas da manhã. Entende? Ter comportamentos alinhados, organização inteligente, é saber que eu vou chegar no trabalho e a minha primeira atividade é verificar o meu e-mail e eu tenho 20 minutos para fazer aquela atividade. Cris, mas eu tenho 50 e-mails para responder, aí você tem que ser inteligente e dividir essa tarefa. Porque ali nos 50 e-mails você tem e-mails urgentes, o nome já está dizendo urgente, precisa ser realizado. E tem e-mails importantes, você tem um deadline maior, você pode relocar eles para outro momento. E você em 20 minutos responde os e-mails urgentes. Para aquilo que você está fazendo, porque você precisa gravar um vídeo institucional, um vídeo do teu negócio, um vídeo que você precisa postar, ou porque você precisa entrar em contato com o seu cliente, ou porque você precisa fazer prospecção, ou porque você tem que atender alguém. E depois você pode voltar para a primeira atividade, ou ir para a segunda. Isso é organização inteligente. Não vai adiantar você ter agendas, post-its, planilhas, se você não tiver comportamentos alinhados. Isso é ser produtivo. É sobre isso que não te contaram. Não vai adiantar você acordar às 5 da manhã e ficar até às 8 sem fazer nada. É isso que acontece com a maioria das pessoas. Eu acordo 5 da manhã, eu tomo banho gelado. E eu acordei às 6 e fiz a mesma coisa que você. E tenho o mesmo resultado que você. Por quê? Porque você acordou 5 da manhã, você tomou banho gelado, parabéns. Parabéns. E foi para o celular. E ficou nas redes sociais. Sentou no sofá para ver televisão. Não sabia qual era a primeira tarefa que tinha que fazer. Não sabia o que precisava ser feito naquele momento. Cris, mas 5 horas da manhã, o que é que eu tenho para fazer? Muita coisa. Você pode preparar o teu vídeo, você pode preparar o teu roteiro, você pode preparar a tua agenda, você tem o seu momento de fazer um momento de oração para você, de fazer atividade física, de aproveitar e desfrutar do seu café da manhã. E não acordar às 5 da manhã, porque falaram que acordar às 5 da manhã vai te deixar mais produtivo. Você consegue entender isso? Entende isso. É isso que não te contam. Foi isso que nunca te falaram sobre produtividade e alta performance. E aí, a gente precisa ter o quê? Disciplina emocional. Eu já falei para vocês que para você ter disciplina, você precisa ter foco no que você vai alcançar, para que você tenha progresso. Se você tem foco para alcançar a tua meta, você vai ter progresso. Se você tem progresso, você tem motivação. Certo? Então, e aqui eu nem vou falar sobre eliminar distrações, porque eu já falei para vocês, e já falei aqui com vocês, como o sabotador ele vai agir. Eu já falei aqui para vocês que o sabotador, naquele intervalo de ações, ele vai agir trazendo distrações. Então, elimine as distrações. Certo? Então, vamos para o último ponto. O último ponto é ambiente. Você não tem como ser mais produtivo, você não tem como ter alta performance se você não tiver um ambiente potente. Um ambiente físico, digital, emocional, com pessoas, com lugares que te tragam estímulo, foco, direção. Se você não tem um ambiente que faça com que você evolua naquilo que você está buscando, deixa eu te falar, está na hora de você sair desse ambiente. E às vezes você vai deixar para trás amigos, parentes, familiares, sim, porque eles já não estão entendendo o que você está querendo conquistar. E esse ambiente vai fazer com que você se sabote. Como você quer melhorar a sua qualidade de vida? Como você quer eliminar
os 6 quilos, estou trazendo um número hipotético, tá? Mas como você quer eliminar o peso que você quer eliminar, como você quer colocar o shape, se você anda com amigos que vão em rodízio de pizzas duas vezes na semana. Eu já tive amigos assim, eu já andei com amigos assim. Só que o meu foco e minha preocupação não estava no peso, porque na época eu treinava muito, eu dava aula, então eu não ganhava peso. Mas hoje eu preciso pensar nisso. Eu quero andar com pessoas que pensem em se desafiar, mentalmente e fisicamente. Eu quero andar com pessoas que pensam em se desafiar profissionalmente. Eu quero andar com pessoas que pensam em se desenvolver o tempo todo. Eu não quero andar com pessoas que se acomodam na sua vida pessoal, na sua vida profissional, que não estão nem aí para a sua qualidade de vida, com todo o respeito, mas que não se cuidam, não cuidam do seu templo. Bebe, fuma, usa droga, não dorme direito. Tudo que a gente sabe que não faz bem para o nosso corpo. Eu não quero andar com esse tipo de pessoa. Eu não quero andar com pessoas que não acreditam que eu posso ganhar o que eu tenho em mente que eu quero ganhar. Eu não quero andar com pessoas que acham que viajar para o exterior ou comprar um super carro, um Porsche, uma Ferrari, é algo impossível. Eu quero andar com pessoas que falem disso naturalmente. Então, se eu não tenho um ambiente, uma ambiência que potencialize isso em mim, isso vai fazer com que eu não seja produtivo e vai fazer com que eu não performe. Como é que você vai trabalhar com uma pessoa que reclama o dia todo? Você sabia que... Desculpa. Você sabia que você ficar do lado de uma pessoa que só reclama... Isso é estudo, tá, gente? Estudo científico, tá? Você sabia que você ficar do lado de uma pessoa que só reclama é igual a uma pessoa que fuma 27 cigarros? Quando eu vi isso, eu fiquei espantado. Quando você está no ambiente de uma pessoa que reclama de tudo, é a mesma coisa de você ter fumado 27 cigarros no dia. O seu corpo, as suas células reagem da mesma forma. Uau! Quando eu vi isso, eu falei, não é possível. É para você ver o quanto isso destrói a tua mente, o teu corpo, os teus sonhos, a tua produtividade e a tua performance. Se você está com pessoas que pensam em crescer, se desenvolver, evoluir e querem mais e buscam sempre mais e mais, adivinha o que vai acontecer? Você é a média das 4 pessoas com quem mais anda. Lembra disso? A gente ouviu isso várias vezes. Se você está com 5 pessoas medíocres, você vai ser a 6ª. Se você está com 4 pessoas bem-sucedidas, você vai ser a 5ª. Então, qual o ambiente que você precisa estar? Qual o ambiente que você vai estar inserido? Esse é o terceiro ponto. E aí, para a gente finalizar, eu queria trazer essa frase aqui para vocês, que para mim faz total sentido, é uma frase que eu tenho no meu livro também. Quem performa melhor hoje não é quem acorda cedo. Quem performa melhor é quem consegue alinhar energia, clareza e direção de forma sustentável. Entenda, energia, clareza e direção. Direção é mais importante do que velocidade. Isso vai fazer com que você tenha resultado. Não é acordar às 5. Não é tomar banho gelado. Não é colocar o rosto numa bacia de gelo. E eu volto a falar, se você está fazendo isso, está te dando resultado, parabéns. Isso se encaixa dentro do seu perfil, do seu comportamento, da tua rotina. Ótimo, mantém. O que você pode fazer para melhorar? Entende? Agora, não começa a fazer isso sem que você analise se serve para você, se encaixa para você, ou se é a melhor opção para você. E para isso, eu vou finalizar com essa pergunta. Qual dessas 3 áreas você sente que precisa destravar primeiro? Qual dessas 3 áreas que nós falamos aqui
você sente que precisa destravar primeiro? Você sente que precisa destravar a sua mentalidade? Você sente que você precisa destravar os seus comportamentos? Ou você sente que você precisa destravar a sua ambiência? Fala para mim, qual dessas 3 áreas você acha que precisa destravar para ser mais produtivo e alcançar a alta performance? Se você começar com mentalidade, depois partir para os seus comportamentos e trabalhar a sua ambiência, eu tenho certeza que você vai alcançar os seus resultados, as suas metas, os seus objetivos e o sucesso. Cris, e se eu inverter a ordem? É mais difícil, porque se você for para uma ambiência diferente, com uma mentalidade atrasada, você não vai acessar aquilo, você não vai se conectar, as pessoas não vão se conectar com você. E se você tentar mudar o seu comportamento sem mudar a sua mentalidade, a mesma coisa. Se você mudar o seu comportamento, mas não mudar a sua ambiência, todo mundo vai estranhar, as pessoas não vão entender o que você está fazendo. Não é o lugar certo para você fazer aquilo. Então, primeiro você precisa mudar a sua mentalidade. Não mude a ordem. Depois você precisa mudar os seus comportamentos. E depois você muda a sua ambiência. Isso aqui, achei que eu estava na tela, eu estava escrevendo. Mentalidade, comportamento e ambiência. Isso aqui é que vai fazer com que você tenha alta performance. Isso aqui é que vai fazer com que você alcance os seus resultados. É isso que ninguém te conta. Eu espero que tenha feito sentido para vocês, eu espero que vocês tenham gostado dessa explicação de alta performance e produtividade. Se ficou qualquer dúvida, manda para mim, vai ser uma satisfação poder tirar as dúvidas sobre produtividade, alta performance, gestão do tempo, estratégias de como você pode alcançar os seus resultados. E se você ainda não está inscrito, presta atenção, se inscreve no canal, entra para a nossa comunidade, porque toda semana tem aula nova. E você pode participar de uma aula ao vivo com a gente, para quem sabe, aqui, na gravação de uma aula, você poder tirar suas dúvidas ao vivo com a gente. Eu estou te esperando, aqui embaixo eu vou deixar o link da nossa comunidade e aqui embaixo mesmo você consegue já fazer sua inscrição no canal, curtir, compartilhar com outras pessoas que precisam saber que não é acordando 5 horas da manhã que ela vai ser mais produtiva, mas entendendo que ela precisa mudar a sua mentalidade, os seus comportamentos e a sua ambiência. Um forte beijo, fica com Deus e até a próxima.